Meus queridos amados, eu espero que essa mensagem alcance vocês com saúde e que vocês estejam em paz. Eu gostaria hoje de refletir sobre o que Deus pode fazer em meio às nossas lutas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer que em todas as nossas lutas nós devemos confiar no Senhor. Porque ela diz, na verdade, que a batalha não é nossa. Ela diz que a batalha ela é do Senhor. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 15, o momento em que o rei Josafá estava passando por um momento de tensão, de estresse muito grande, de preocupação, porque humanamente falando seria impossível ele vencer aquela batalha que se aproximava. Ele ouviu de Deus a seguinte frase, isso no capítulo 20, no versículo 15, em 2 Crônicas: não tenham medo nem consternação por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, quando confrontados com um problema, um desafio, nós tendemos a nos perguntar o que eu vou fazer diante disso. E as pessoas que te cercam, familiares e amigos até bem intencionados, vão te fazer a mesma pergunta: o que você vai fazer? Porque humanamente falando, a maioria dessas batalhas, humanamente falando, elas são quase que impossíveis de serem vencidas. Com Josafá não foi diferente. Ele enfrentou uma multidão de inimigos, ou seja, um número maior de inimigos, uma complexidade alta. Mas em vez de se concentrar no que os olhos dele estavam mostrando, ele orou a Deus e ele disse: ó nosso Deus, você não os julgará? Pois não temos poder contra essa grande multidão que está vindo contra nós, nem sabemos o que fazer. Mas nossos olhos estão sobre você. 2 Crônicas 20, 12. E é isso, meus queridos. Nós não podemos deixar os nossos olhos saírem de Deus. Se você focar o seu problema, ao invés de focar aquele que é poderoso para te tirar do problema, você vai sucumbir, você vai afundar no problema. Porque a nossa mente, o nosso corpo, eles são caídos, mas o nosso espírito não é. E nós devemos nos ligar àquele que tem poder para nos salvar, aquele que disse que a batalha é dele. Quando voltamos os nossos olhos para Deus, ouviremos dizer: não tenha medo nem consternação por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Você não precisará lutar nesta batalha. Posicione-se, parem e vejam a salvação do Senhor. Isso está lá em 2 Crônicas, no 20, do 15 ao 17. A escaparada é a última coisa que a gente quer fazer quando o inimigo está vindo contra a gente. Também é a coisa mais difícil de se fazer, porque sentimos que não podemos ficar ali parados sem fazer nada. Devemos tentar fazer algo contra aquela situação, porque parece que a nossa ruína ela é iminente. Mas Deus quer que fiquemos parados e vejamos a sua salvação, aquela salvação que vem de Jesus. Deus quer que fiquemos parados e esperemos Ele lutar por nós. Você pode perguntar para mim e me dizer: poxa, isso é muito difícil. Sim, é difícil. É difícil. Isso se chama exercício de fé. Nosso Deus, Ele é uma pessoa. E Ele é uma pessoa que não muda. As palavras dele não caem por terra. Ele não é como os homens que nós conhecemos, as mulheres que nós conhecemos. Não. O que Deus fala, Ele cumpre. Desde que efetivamente nós estejamos debaixo da sua mão, debaixo das suas poderosas asas. Desde efetivamente que Ele seja como aquele pastor do Salmo 91. Porque se efetivamente Ele é o nosso pastor, está escrito que nada jamais nos faltará. Querido, essa relação ela precisa nascer entre você e Deus. Porque nesse mundo você vai enfrentar problemas. Todos nós somos sujeitos a problemas. Você pode dizer: poxa vida, William, eu sou uma pessoa temente a Deus. Mas não, queridos, Deus não é injusto. O sol nasce para ímpios
e para justos. A chuva também cai sobre a cabeça dos ímpios e dos justos. Isso significa que nós também somos sujeitos a problemas. Nós somos sujeitos a viver problemas, mas na palavra de Deus está escrito que o justo cai 7 vezes, mas Deus o levanta. Então, o que você vai fazer a próxima vez que você se deparar com uma batalha e não saber o que fazer? Josafá enviou seus cantores à frente do exército para proclamar: louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo Crônicas 20, lá no versículo 21. Algumas pessoas perguntam: isso significa que apenas vou ficar cantando e não vou fazer nada? Não, queridos, não é isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês têm sim que fazer o que a situação exige. Mas vocês não podem ficar se preocupando e confiando na mão de vocês, no braço de vocês, no conhecimento, no dinheiro de vocês. Vocês têm que fazer como Josafá, vocês têm que descansar e confiar na misericórdia do Senhor, pois está escrito que ela dura para sempre. Quando você fizer isso, Deus ele vai transformar o seu campo de batalha num vale de Berachá. Berachá significa bênçãos. Os filhos de Israel deram esse nome ao campo de batalha porque eles levaram 3 dias para reunir todos os despojos de guerra. Meus queridos, então nós tínhamos uma situação em que o rei Josafá estava, humanamente falando, certo de que seria derrotado, e Deus transformou isso em uma bênção, em um berachá tão grande que eles levaram 3 dias para reunir os despojos daquela guerra, ou seja, as bênçãos, o resultado daquela guerra. Porque, meus queridos, Deus ele é poderoso para transformar qualquer batalha de vocês em bênção, em um berachá. Então Deus transformou aquela situação deles em uma grande bênção. Isso está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 25 e 26. Queridos, não só em 2 Crônicas, que é uma passagem maravilhosa, e deixa claro o agir de Deus na vida daqueles que o temem, e a proteção de Deus, porque Ele é nosso escudo, nosso juiz, nosso Pai, nosso verdadeiro pastor. Nós temos várias outras passagens que nos declaram que Deus ele não nos abandona. Lá em Provérbios, no capítulo 4, do 18 ao 19, está escrito: a vereda do justo, a vereda dos justos. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Em Salmos, no 34, no versículo 4 está escrito: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. No 7 está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. No 9 está escrito: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. No 12 ao 14 está escrito: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. No 17 está escrito: os justos clamam. Os justos clamam. E o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Entendam, é o justo quando o justo clama, o Senhor o ouve. Quando o justo clama, o Senhor o ouve. E então livra de todas as suas angústias. Lá no 19 está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Meus queridos, minhas queridas, não se esqueçam dessas palavras. O Senhor é digno. O Senhor é digno de confiança, de toda a confiança. Não temam. Confiem no Senhor. Ele não abandonará vocês por todos os dias da sua vida.